Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3, até o segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 11. Já me falaram que está na hora de eu começar a usar óculos. Eu estou pensando seriamente sobre isso. É que dizem que quem usa óculos fica com um ar de muito sério, né? Então, eu tenho medo de colocar óculos e vocês acharem que eu estou muito sério. Então... Olha o que diz a palavra do Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Eu preciso que os irmãos peçam a quem estiver falando na sala do lado para falar mais baixo. Desse modo, Ele nos tem dado as maravilhosas e preciosos dons, os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade, junte o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Em nome do Senhor, nós te louvamos mais uma vez, ó Deus, por tudo que já temos oferecido ao Senhor nesta noite, por tudo que também temos recebido de Ti, Senhor, nas canções, nas palavras, no testemunho, na comunhão. Nós sentimos, Senhor, a Tua presença e vimos as mãos do Senhor agindo sobre este povo. E neste momento eu quero pedir-te, ó Deus, mais uma vez em nome de Jesus, toma a minha vida nas Tuas mãos. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento para falar ao coração da Tua igreja, para ministrar a cada coração nesta noite. Que o Espírito do Senhor, que sonda, o Espírito Santo que conhece os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as necessidades do Teu povo, continue ministrando-nos nesta noite por meio desta palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tomemos assento, queridos irmãos. Meus amados, eu estava lendo esta palavra ontem à noite, e quando, na verdade, eu estava esboçando, né, uma outra palavra, e hoje até eu compartilhava com o irmão Márcio, que a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a ler a Bíblia e de repente você se encanta tanto que você começa a mudar de assuntos, de temas, e daqui a pouco você quer ler a Bíblia inteira em uma hora, porque ela é maravilhosa. Eu estava meditando, na verdade estava pesquisando alguns textos bíblicos, quando eu me deparei com esse texto, e ao ler esse texto eu percebi aqui o quanto Pedro estava preocupado em animar os irmãos de fé, para que eles não
desanimassem. Eu penso que Pedro, assim como muitos de nós aqui sabemos, que a nossa jornada de fé não é fácil. Às vezes, a gente começa a servir a Jesus com muita empolgação, com muito ânimo, com muita disposição, mas aí chega aquele momento onde as lutas, as provas se intensificam e muitos acabam até se desviando da fé, retrocedendo. Muitos param no meio do caminho porque não são capazes de suportar tantas aflições. Pedro tem essa preocupação. Ele não quer que os irmãos para quem ele está dirigindo a carta, ele não quer que esses irmãos se percam. Ele não quer que esses irmãos se desanimem. Ele não quer que esses irmãos deixem de lado a cruz de Cristo. Então Pedro, ele quer, na verdade, incentivar esses irmãos, e ele fala nesses poucos versículos que nós lemos, sobre 8 qualidades que ele julga essencial, que ele julga importante, que todo cristão as tenha. Qual a importância que essas qualidades que Pedro está falando nesses versículos têm para a nossa vida? Primeiro, ele diz assim: se vocês tiverem essas qualidades, vocês serão mais ativos. Ou seja, você vai ter mais vigor, você vai ter mais ânimo. Você não vai ser aquela pessoa que às vezes vem para a igreja quase que amarrado pelo anjo de Deus, né? Sabe? O anjo amarra tuas pernas, teu braço e sai te puxando, e você, eu quero ficar no sofá, eu quero ficar no programa de televisão, eu quero ficar no churrasco, eu quero ficar nisso, eu quero ficar naquilo, mas aí parece que o anjo está te puxando. Não! Essa altivez, ela vai fazer com que você deseje mais de Deus, mais da comunhão, mais serviço, mais participação. E ele está dizendo que se a gente tiver essas qualidades, então nós seremos mais ativos. E também vamos produzir mais. E outra coisa, não é só produzir, mas é produzir bons frutos. Aquilo que Jesus já tinha dito anteriormente aos seus discípulos, quando ele falou assim: eu vos nomeei, né, e vos enviei, para que vocês vá e dê o quê? Bons frutos. Frutos que permaneçam. Então Pedro, ele está falando dessas qualidades, e lá no versículo 8 ele diz assim, que estas qualidades vocês precisam ter, porque se vocês tiverem, no mesmo versículo ele diz, vocês serão mais ativos e produzirão muita coisa boa. Ora, quem de nós não quer produzir coisas boas para o reino de Deus? Então a gente precisa buscar essas qualidades, nós precisamos desenvolver essas qualidades. Segundo, é que também nós devemos entender que o cristão que não possui estas qualidades que Pedro está falando nesses versículos aqui, ele é um cristão que não cresce espiritualmente. Aliás, ele corre o risco até de morrer espiritualmente. No versículo 9, ele diz assim, que quem não tem essas coisas, as coisas que Pedro está se referindo aqui, e pode ficar tranquilo, porque daqui a pouco eu vou falar para você quais são essas 8 qualidades. Mas ele está dizendo o seguinte: quem não tem essas coisas é como um cego. Ou seja, não tem direção, não sabe para onde ir, então fica perdido espiritualmente falando, não sabe quais decisões tomar acerca da sua vida, acerca do ministério, acerca do trabalho. É um cego. O cego não enxerga o que está à sua frente. Alguns até conseguem desenvolver uma boa percepção, um sentido, né, de poder perceber as coisas que estão próximo dele. Às vezes alguns desenvolvem uma audição melhor, mas continuam cegos. E Pedro está dizendo que quem não possui essas qualidades é cego, ou é como alguém que enxerga pouco. Às vezes a pessoa tem um pouco de compreensão,
mas não o suficiente para saber se o caminho que está tomando, se a decisão que tomou é a melhor. E aí ele diz, mais ainda, a pessoa que não tem essas qualidades se esqueceu que foi purificado dos seus pecados. Eis a razão porque tem muitos crentes sofrendo crises existenciais de autocondenação, de autocomiseração, porque eles não têm certeza. E por que não têm certeza? Porque esqueceram. E por que esqueceram? Porque não têm essas qualidades que Pedro quer tanto que nós possuamos. Pedro, ele pede que esses irmãos busquem a firmeza espiritual com convicção. Ele diz que a única maneira da igreja manter-se firme espiritualmente é alcançando essas qualidades. Não tem como a igreja, ela está em pé, ela está firme, se ela não tiver essas qualidades. Ele diz lá no versículo 10, que quem busca essas qualidades nunca, jamais, em hipótese alguma, cairá na fé. Ele diz assim, olha, se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. O que Pedro queria dizer? Olha, se vocês desenvolverem estas qualidades que eu me refiro, vocês jamais abandonarão a fé. Vocês podem passar por aflições, vocês podem passar por dificuldades, vocês podem estar bem, podem estar em bonança, mas você nunca vai deixar a fé. E aí, concluindo, a pessoa que busca essas qualidades e consegue alcançar essas qualidades, porque na verdade elas devem ser buscadas, não são qualidades que você alcança orando apenas, não são qualidades que a gente alcança apenas vindo ao culto, são qualidades que a gente precisa desenvolver todos os dias, gradativamente. Quem consegue ter essas 8 qualidades, se tem também o direito de ser chamado cidadão celestial. Aí eu pergunto para você, você quer saber quais são essas qualidades? Você gostaria de ter essas qualidades? Quem gostaria de levantar a mão? Glória a Deus. Porque quem tem nunca vai deixar a fé. Quem tem vai permanecer sempre firmes no Senhor. A primeira qualidade começa lá no versículo 5. A primeira qualidade que ele vai falar que nós precisamos ter, e ela é indispensável, chama-se fé. Eu estava pensando numa ilustração do que representa a fé para nós. Então vamos imaginar, você melhore só um pouquinho o retorno aqui, e graças a Deus por tirar aquele agudo que estava ardendo meus ouvidos. Então vejam bem, se você tem a fé, e você desenvolve a fé ela é como uma construção, um edifício. Ela é o fundamento, é a base de tudo. Essa fé que Pedro está falando, não é aquela fé do dom da fé, não é aquela fé que opera milagres, não é aquela fé para expulsar demônios, não é aquela fé para curar enfermos. Essa fé que ele está falando é a fé que nós depositamos em Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Lembra o dia que você aceitou a Jesus? Que você recebeu Ele no seu coração? Você declarou através da fé que você estava aceitando a Jesus. Então essa fé é a base de tudo. Vamos imaginar uma construção, e aqui nós temos alguns construtores presentes, eles podem falar até com mais propriedade do que eu sobre isso, mas vamos imaginar uma construção sem a fundação. Você quer fazer uma casa não uma casa muito grande, uma casa de 4 pisos, mas aí você não faz a fundação lá, você não coloca, me ajude aí os construtores, você não coloca, não faz a sapata, você não faz a broca, né? Você não faz depois o vigamento para amarrar tudo aquilo. Você simplesmente cava os buraquinhos no chão e pega e compra aqueles blocos baratos e começa a sentar um bloco em cima do outro. Aí na sua concepção você diz assim, se eu colocar os blocos traçados um sobre o outro, a casa está segura. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, uma casa dessa, quando você colocar a primeira laje, sai de baixo.
porque o risco dela cair em cima de você só com o peso da primeira laje é grande. Mas se você tiver a felicidade da casa não cair na primeira, ela pode cair na segunda. Se ela não cair na segunda, ela vai cair na terceira. Olha, se você for um cabra de muita sorte, você vai ter uma casa de 4 cômodos sem fundamento. Mas sabe o que vai acontecer? Se você morar numa rua onde passa veículos pesados, não vai demorar muito, e um dia você vai acordar com uma janela na tua casa, uma rachadura enorme, e a casa vai ser condenada. Assim também é a fé. Não adianta nós virmos à igreja e nos declararmos cristãos, se nós não tivermos a fé salvadora. A fé que Pedro está falando aqui é a mesma fé que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, 6, diz assim, que sem esta fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe, precisa crer que ele é o galardoador daqueles que o buscam. Então, se nós nos declaramos cristãos, mas não acreditamos na crucificação e ressurreição de Jesus, se nós temos dúvidas acerca da existência de Deus, nós estamos com uma fé vacilante, e essa fé, ela pode nos comprometer ao longo da nossa jornada de fé. Por isso que Pedro está dizendo que a primeira coisa que a gente precisa ter é fé. Fé salvadora. Amém? Você pode repetir comigo para não esquecer. Diga comigo assim: fé salvadora. Essa é a primeira fé que você tem. Não adianta ter fé para expulsar demônios, você não tem fé para ser salvo. Não adianta dizer que tem fé para fazer maravilha se não tiver fé para ser salvo. Então a primeira qualidade que os cristãos desenvolvam é a fé. E aí ele continua no mesmo capítulo, aliás, no mesmo versículo, ele diz assim: faça todo o possível para juntar a essa fé que vocês têm, o que? A bondade. O que é a bondade? Na edição corrigida da Bíblia está escrito virtude. Mas o que é a bondade que nós precisamos ter? Eu fui buscar uma definição para a palavra bondade, para exemplificar aos irmãos. A bondade significa alguém que tem uma alma nobre e generosa. Bondade significa alguém inclinado para fazer o bem, alguém benevolente. Então Pedro está dizendo o seguinte, que a bondade também é uma qualidade que a gente deve buscar, porque a bondade em nós é uma demonstração de que nós temos Cristo em nossa vida. Quando a gente desenvolve essa bondade, então nós somos capazes de ser mais generosos em relação à igreja do Senhor, em relação às pessoas. Ou seja, lá em Tiago capítulo 1, versículo 22, ele deixa bem claro que não basta a gente dizer que tem bondade, não basta a gente dizer assim: eu tenho a bondade no meu coração, eu sou uma pessoa tão generosa, se nós não somos capazes de demonstrá-la através das nossas ações. Então Pedro está dizendo: olha, nós precisamos mostrar que verdadeiramente nós somos bondosos. E lá em Tiago 1,22 ele diz assim: não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática. Ou seja, exercitem, pratiquem, demonstrem que vocês são de fato generosos, que vocês são de fato bondosos. Às vezes a bondade, ela se revela em coisas pequenas que nós fazemos na igreja, pequenos gestos, pequenas atitudes, um abraço que você dá em alguém na igreja, na rua, ajudar um velhinho a atravessar a rua, ou às vezes ajudar um deficiente físico a atravessar uma rua, você dá carona para alguém que está indo na mesma direção que você. Eu estou falando de coisas tão pequeninas, mas que às vezes nós deixamos de praticar. E aí a gente enche o peito, né? E diz bem alto quando estamos junto com a congregação dos santos: eu sou uma pessoa bondosa, eu sou tão generoso. Mas a gente às vezes não é capaz de demonstrar isso.
E o que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: gente, nós precisamos viver a bondade, nós precisamos demonstrar a bondade, porque a bondade, ou a RC diz virtude, é uma coisa que nós precisamos ter. A terceira qualidade que ele diz que nós devemos buscar, meus queridos irmãos, e como nós precisamos desta qualidade, chama-se conhecimento. Como temos pessoas se perdendo, como temos pessoas se afastando da fé, como temos pessoas que estão deixando os caminhos do Senhor por falta de conhecimento. Quantas pessoas que foram atraídas para um evangelho enganoso, para um evangelho mentiroso, quantas pessoas que, pregando mentiras, ensinaram errado às pessoas a palavra de Deus, e esta falta de conhecimento, ela tem levado muitas pessoas ao fundamentalismo religioso, ao radicalismo, a uma religiosidade medíocre, né? De pessoas que acabam substituindo o sacrifício vicário de Cristo por qualquer coisa, por qualquer circunstância. Vejam bem, a palavra conhecimento, segundo o dicionário, significa conhecimento adquirido através da investigação, do estudo e da dedicação a um tema. Então, como é que nós podemos ter conhecimento de Deus? Simples. Nós precisamos, primeiro, investigar mais acerca de Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia, mas não somente a Bíblia. Nós precisamos ler literaturas, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos estudar. Quantos de nós que estão aqui nesta noite, você não precisa, pelo amor de Deus, levantar a sua mão, mas quantos de nós que estão aqui nesta noite, que faz muito tempo que não dedica 30 minutos, eu não estou dizendo uma hora, eu estou falando 30 minutos para um estudo sistemático da Bíblia, para ler um texto da Bíblia e tentar identificar verdades, segredos, mistérios que estão ocultos, inseridos nesse texto que você acaba de ler. Quantos de nós que não dedicamos 30 minutos que seja da nossa semana para a gente meditar um pouco na palavra do Senhor, tentar aplicá-la à nossa vida? E aí às vezes nós dedicamos tanto tempo às outras coisas, mas não temos prazer naquilo que é de Deus. E o que Pedro estava dizendo aqui, e é o que o Senhor quer que nós entendamos nesta noite, igreja, é que o conhecimento é uma qualidade que todos nós devemos buscar, porque se nós conhecermos mais de Deus, o risco de sermos enganados é menor. Deus deseja que a gente estude a sua palavra como fonte de revelação para a humanidade. Lá em João 5,39, Jesus fala que as Escrituras dão testemunho dele. Então, se a gente quer conhecer Jesus, a melhor maneira de conhecer Jesus não é indo na campanha da igreja vizinha, não é indo orar com um grupo de irmãos no monte, não é ir para o seminário que a igreja Y está fazendo lá em tal lugar, não é nada disso. A melhor forma da gente conhecer Jesus é buscando na fonte que diz acerca de Jesus, que ensina sobre Jesus. E que fonte é esta? Bíblia Sagrada. Deus não quer que a gente seja ignorante, irmãos. A ausência de conhecimento destrói famílias. Quantos lares cristãos, eu não estou falando de lares de não cristãos, eu estou falando de lares cristãos. Quantos lares de cristãos que foram destruídos por causa da ignorância religiosa? De pessoas que por falta de compreensão e de entendimento, tentam um colocar julgos sobre o outro, julgos inexistentes. E aí eles começam a dizer, não, porque Deus quer que seja assim, né? Deus não quer nada, irmão. É fruto da sua imaginação, da ignorância de que não estuda a palavra de Deus, de que não conhece a palavra de Deus, que aí fica buscando subterfúgios para poder tentar dissimular, ou melhor, acabar com um relacionamento, com um casamento, famílias, governos destruídos. Lá em Provérbios capítulo 13,
Aliás, capítulo 1, versículo 32, diz assim: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Tem muita gente morrendo porque prefere a ignorância do que o conhecimento. Tem muita gente que quando você começa a aplicar um estudo mais sistemático da Bíblia, a pessoa já começa: para, isso não é de Deus. Mas irmão, eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando a Bíblia. Para, porque isso é coisa do diabo. É assim ou não é? A pessoa não quer saber. É o ignorante que tapa os seus ouvidos para não querer ouvir coisas diferentes, pensamentos diferentes, porque ele tem medo, porque ele não tem firmeza. Então vejam bem quantas pessoas que se distanciam por causa da ignorância. A Bíblia não diz que a ignorância é pecado. Não é isso, irmão. Não é pecado a pessoa não ter o conhecimento, mas é pecado a pessoa ter a oportunidade de aprender e não querer aprender. Aí é pecado. Se você não tem oportunidade, é uma coisa, mas se você tem, aproveite o seu tempo para aprender, para estudar, para saber como responder às pessoas acerca da sua fé. Quarta qualidade, ele diz assim: junto com o conhecimento vem o domínio próprio. É a capacidade de um cristão controlar-se em cada área da sua vida. Autocontrole, dominação. A Bíblia diz que o domínio próprio é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Então, como que nós conseguimos alcançar o domínio próprio? Só tem um jeito: é se enchendo do Espírito Santo. Porque quem vai trazer o equilíbrio é o Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é muito mais fácil controlarmos certos impulsos naturais e manter o equilíbrio e a ordem. O domínio das ações, por exemplo, e das atitudes, que acabam revelando o nosso caráter. Lá em Provérbios, capítulo 16, 32, diz assim, que é melhor saber se controlar do que dominar uma cidade inteira. Aliás, permita-me abrir um parênteses aqui: se a nossa nação está essa bagunça toda aí, é justamente por causa disso, porque está faltando equilíbrio, domínio. Os homens se perderam e se corromperam por causa do dinheiro e do poder de uma maneira tão grande que tornaram-se escravos desses desejos. E o que acontece é o que nós estamos vendo no Brasil acontecer em todos os lugares. Aquele que não sabe se controlar acaba por destruir uma nação, um povo, porque não é capaz de controlar, de administrar bem uma cidade. O domínio sobre as palavras que dissemos. Tiago capítulo 3, versículo 2, ele diz assim que todos nós sempre cometemos erro. Aliás, tem uma classe de irmãos, de cristãos que gostam muito dessa palavra, só que eles até a metade, eles não leem o final. Então eles leem assim, né? Todos nós sempre cometemos erro. Quem não comete nenhum erro, aí ele para. Mas o que a Bíblia está dizendo? Todos nós cometemos erros, amém? Você pode dizer isso para o irmão que está do teu lado? Fala assim: irmão, todos nós cometemos erros. Pergunta se ele concorda com você. Concorda? Vamos ver o que o versículo diz? Quem não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura, capaz de se controlar. Então, na verdade, todos nós cometemos erros quando não estamos maduros suficiente, não temos maturidade suficiente. Porque quando a gente tem a maturidade, a gente aprende que não se pode tomar, aliás, colocar, uma coisa bem simples, colocar os dois dedinhos numa tomada onde tem corrente elétrica, não é assim? Se você colocar o dedinho lá, o que acontece? Os seus olhos acendem, né? Como lâmpadas, né? Em brilho. Então, vejam bem, o que Pedro está querendo dizer, que o domínio é uma coisa que nós temos que buscar. Mas a gente não consegue alcançar domínio próprio com autoafirmação. Ah, eu vou fazer assim, eu vou ser assim. A partir de hoje, olha pastor, hoje eu vou sair aqui desse culto e eu vou ser desse jeito. Você não vai conseguir. Autoafirmação. Mas se você se encher do Espírito Santo, você vai sair daqui e você vai fazer tudo direitinho. Porque o Espírito Santo é que vai dirigir a tua vida. A quinta qualidade fala da perseverança. A perseverança, ou na revista corrigida, paciência. Ele diz assim: ao domínio próprio, juntem também
a perseverança. Qual é a definição para a palavra perseverança? Ela está relacionada àquela pessoa que aprendeu a controlar seus impulsos emocionais diante de situações desagradáveis. Explicando, é o cristão que não desiste facilmente, que não retrocede. A perseverança é que nos leva a seguir sempre adiante. Sabe aquele dia que você acordou e você falou assim, o dia hoje não está legal? E aí chega a hora de vir para o culto, você fala assim, hoje eu não tenho nem condições de ir no culto, eu não estou bem. Mas aí a perseverança dentro de você diz assim, você precisa ir. E aí você vem para o culto. Você não queria, você fala, não estava legal, mas é quando você chega aqui no culto, essa irmã que está do teu lado aí, está aquele sorrisão vindo para você e fala assim, a paz do Senhor, meu querido, como que você está? Como que você está, minha querida? Pô, acabou, quebrou tudo aquilo que estava ruim, e agora você está bem. A perseverança, como é que se alcança a perseverança? Talvez muitos de nós nessa noite estejam dizendo assim para o Senhor, Senhor, eu quero ter perseverança, eu quero aprender a ser mais perseverante naquilo que eu me proponho a fazer. Mas como é que você alcança a perseverança? Você quer saber? Eu te digo então, a perseverança é conquistada através das provas. Eu vou repetir para você não esquecer. A perseverança é conquistada através das provas. Se você quer ser um cristão perseverante, primeira coisa que você precisa é mudar a sua forma de orar. Quando você vai orar ao Senhor, e que você está passando por uma luta muito grande, aí você dobra o joelho e começa, Senhor, me tira desta prova, me livra desta prova. Ai Senhor, eu não quero passar essa prova não. O que você está dizendo? Senhor, eu não tenho perseverança. Mas se você quer ser perseverante, o que você diz? Senhor, eis-me aqui, guia a minha vida, leva a minha vida até onde o Senhor quiser. E aí, através da perseverança, você descobre o quanto Deus é poderoso na tua vida. Porque no final de cada luta, para aqueles que perseveram, há sempre uma coroa, uma vitória, um galardão para Deus entregar àquele que é perseverante. Tiago, capítulo 3, versículo 4, ele diz assim, vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, e que esta perseverança seja perfeita. Perfeita para quê? Ele diz, para que vocês se tornem maduros e corretos. Para ser um crente maduro, que tem maturidade, precisa aprender a perseverar. E perseverar não é fácil. Mas vamos para a Bíblia, o exemplo de um homem que perseverou na provação. Alguém se lembra do nome de algum homem? Não, irmão, não diga não. Eu sei que todo mundo pensou em Jó. Mas Jó é um homem que perseverou. Mas vejam bem, ele nunca, em nenhum momento, ele declarou que porque ele era chegadinho de Deus, porque Deus gostava dele, ele fazia tudo certo, ele sacrificava ao Senhor. Em nenhum momento na Bíblia a gente encontra Jó dizendo assim, olha, eu sou chegado de Deus, então está tudo protegido, está tudo guardado, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, o inimigo não vai ter vez na minha vida, nada disso. Olha o que Jó diz no capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim, se recebemos de Deus coisas boas. Posso continuar, irmão? Você está preparado para essa palavra? Posso falar? Se recebemos de Deus coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Você já parou para pensar nisso? Quem está falando isso? Ele está dizendo o seguinte, se Deus permitiu que coisas boas acontecessem, e daí se ele também permitir que aconteça coisas ruins? Ele diz, assim, apesar de tudo, Jó está dizendo aqui, será que nós não vamos aceitar também as provações, as lutas, aquilo que lhe sobrevém, que você não gostaria? Ou tem alguém aqui que gosta de passar por prova, que tem paixão por prova, que gostaria de assim que Deus mandasse uma prova como mandou para Daniel, que te colocasse lá dentro de uma jaula com 2 leões famintos? Tem alguém assim que quer passar por um negócio desse? Eu não quero. Ninguém quer, mas às vezes Deus te coloca nessas situações
Como disse Jó aqui, aí se você for lá para o capítulo 42 de Jó, você vai ver o resultado de quem persevera. No capítulo 2, ele está dizendo, Deus dá coisa boa, mas Deus permite coisa ruim também. Mas no capítulo 42, ele está agradecendo ao Senhor, porque o Senhor lhe abençoou muito mais do que ele merecia. Jó nunca pecou e nunca disse uma palavra contra Deus. A sexta qualidade que nós precisamos ter é a devoção a Deus. Piedade. Diz assim, a perseverança e a perseverança, a devoção a Deus. O que é uma pessoa devota? É aquela pessoa que procura fazer com zelo aquilo que agrada a Deus. Queridos, escutem bem isto. Não importa qual é o ministério, qual é o trabalho que você desenvolve na casa do Senhor. Não importa o que você está fazendo para Deus, faça bem feito. Amém? Se você tiver que vir aqui na igreja, me ajudar a passar um pano no chão, faça bem feito. Se você tiver que fazer uma visita na casa de alguém, faça bem feito. Se você tiver que orar por alguém, ore bem feito. Se você tiver que dirigir uma reunião, dirija bem feito. Se você tiver que cantar, cante bem feito. Se você tiver que pregar, pregue bem feito. Tudo que você tiver que fazer, a devoção fala disso. Fazer as coisas bem feito. Fazer as coisas com zelo. Deus não tem prazer, irmãos, quando as coisas são feitas relaxadamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós estamos fazendo para o Senhor, e Pedro está dizendo, a gente precisa desenvolver essa qualidade de devoção a Deus, de tudo que for fazer para Deus, fazer bem feito. Amém? Então diga comigo, tudo que eu fizer, eu farei bem feito. Amém? Eu estou falando de igreja, mas isso vale para a tua vida pessoal, isso vale para a tua vida familiar, isso vale para a tua vida profissional. Seja um bom empregado, faça as coisas bem feitas. Os teus colegas estão dizendo que é para você fazer corpo mole, para ver se o patrão dá aumento. Não faça isso, faça bem feito. Alguém está dizendo para você que está na hora de fazer uma greve, esqueça a greve, faça bem feito, faça o teu trabalho. Na tua casa, faça as coisas bem feito. Esposa, esposo, faça as coisas bem feito. Filhos, façam as coisas bem feito. Porque através disso, do nosso zelo, nós demonstramos a nossa devoção a Deus. Deus não tem prazer em coisas relaxadas, em coisas feitas de qualquer maneira. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu quero cantar um hino para Jesus, mas eu não tive tempo para ensaiar, eu não tive tempo para preparar, aliás, eu nem sei nem cantar, mas como é para Jesus, está valendo. Esquece. Se nós temos a devoção, a gente vai fazer as coisas bem feitas. A gente vai chegar ali na irmã Michele e vai falar assim, irmã Michele, dá uma olhada aí, como que está a minha voz? Aí ela vai olhar assim para o irmão, olha, pensando bem, eu acho que o teu ministério é de oração, viu? Você já falou com o pastor sobre isso? Mas faça bem feito, irmãos. Porque tudo que a gente faz para Deus, às vezes tem pessoas que têm mania de querer tomar um lugar do Espírito Santo, e de querer fazer as coisas no lugar do Espírito Santo. Aí a pessoa diz, eu tenho vocação para isso, quando na verdade não tem vocação, coisa nenhuma. Tem interesse, tem desejo, mas não tem vocação. A vocação é dada por Deus. E quando Deus vocaciona alguém, Deus capacita essa pessoa. Deus dá a ela a unção, poder do Espírito Santo, a graça, a autoridade. Se você não cantava bem, de repente você está cantando igual um passarinho na gaiola, que todo mundo para ouvir. Sabe por quê? Porque é Deus que deu. Mas tem que partir do Senhor. A sétima coisa que Pedro está dizendo que a gente precisa ter é a amizade cristã, fraternidade. Gente, como falta isso? Amizade cristã. Às vezes a gente se parece tão amigos, tão familiares quando estamos na igreja, mas se a gente encontra o irmão na fila do supermercado, a gente age como se não conhecesse, como se fosse um desconhecido.
Às vezes a gente diz que é tão amigo, quando estamos na igreja, a gente sorri, até olha para o irmão e diz que olha o irmão, mas a gente não é capaz de demonstrar isso no dia a dia. O que o Senhor quer da sua igreja? Que a gente seja uma família, que nós sejamos, como a palavra do Senhor diz, como irmãos mesmo, que a gente tenha esse amor, esse carinho, esse respeito uns pelos outros. A palavra, a fraternidade, que é como está escrito na Revista Corrigida, é uma palavra que vem do latim, que significa irmão. Amizade significa a boa relação de afetividade entre duas pessoas. Deus quer que a gente tenha isso, que a gente possa realmente, quando chamar alguém de irmão, sentir que essa pessoa é como se fosse um irmão. Porque se nós tivermos isso, uma boa relação de amizade, se nós tivermos fraternidade, se nós tivermos esta comunhão familiar que a palavra do Senhor diz que nós precisamos ter, o mundo vai olhar para nós e vai ver Cristo em nós. Ah, mas como é triste, queridos irmãos, quando você está no ponto do ônibus e você começa a ouvir a conversa de dois cristãos falando mal do outro cristão. Eu penso que o Espírito Santo geme diante dessas coisas, que o Espírito Santo se entristece quando vê alguém entrando dentro do ônibus, não sabe quem está do seu lado ali, e começa a falar mal do culto, falar mal do irmão, da irmã. Você viu aquela irmã, a roupa que ela estava no culto ontem, misericórdia. Gente, que família é essa? Nós precisamos ter mais amizade, mas também no espírito de fraternidade de irmãos. Quem está em Cristo sabe que a gente deve se esforçar todos os dias para tentar desenvolver esse amor de irmãos, ou essa fraternidade de irmãos. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, Paulo diz assim: ame aos outros com o amor de irmãos em Cristo. Se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. É se esforçar, porque às vezes, eu sei que às vezes tem gente que é encardida, está entre nós. Eu não estou também deixando, eu sei que tem pessoas que são encardidas. Mas se você é de Deus, se você é de Cristo, trabalhe esta qualidade da fraternidade, desenvolva esta habilidade de compreender a diferença do outro, de saber que o outro é teu irmão em Cristo. Ele pode ser diferente, ela pode ser diferente, mas é teu irmão em Cristo. Pastor, mas não é fácil. E quem disse que era fácil? Nós precisamos ter boas amizades. Jovens cristãos precisam se relacionar mais com jovens cristãos. Às vezes eu vejo jovens cristãos, principalmente nas redes sociais, eles dão mais valor a uma amizade virtual, com uma celebridade que eles não sabem nem quem é, nem onde mora, nem o que faz, do que às vezes com seu irmão na fé. Vocês já perceberam isso? Você vê muita gente postando lá: eu amo o Cristiano Ronaldo. Você sabe quem é ele? Eu não sei, nunca estive com ele, nunca andei com ele. Mas às vezes a gente não é capaz de colocar a foto do Denis. Denis é meu irmão, meu amigo, eu amo ele em Cristo. Às vezes a gente coloca a foto da celebridade lá, da novela. Não vou falar do canal, que não vou fazer propaganda para ninguém aqui, mas aí você coloca e fala: esse é top. E o seu irmão é o quê? Às vezes a gente dá tanto valor às pessoas que estão no mundo, a gente não sabe nem quem é. Às vezes nós estamos abraçando pederastas, homens e mulheres imorais. Às vezes nós estamos abraçando marginais, homens e mulheres cheios de corrupção, e estamos esquecendo do amor de Cristo. Eu achei muito bonito outro dia, quando um irmão, ele colocou a foto de uns personagens políticos que estão na Operação Lava Jato. Então ele tirou foto com um político lá em Brasília, e ele resolveu colocar na rede social. Para que o irmãozinho fez aquilo? O povo desceu a lenha nele. Falou: irmão, você é crente, você está andando com esse tipo de pessoa? Porque às vezes as pessoas dão tanto valor para isso. Você às vezes pega a fila para receber um autógrafo de um sujeito que não sabe nem quem você é.
mas não é capaz de abraçar a pessoa que está do teu lado aí, que é teu irmão em Cristo, que ama o mesmo Deus que você, que vai para o mesmo céu que você. Então nós precisamos ter mais qualidade de fraternidade, de amizade. Deus quer que a gente desenvolva isso. Aliás, quantas vezes você se relaciona com seus irmãos em Cristo durante a semana? Quantas vezes você responde as mensagens? É claro que tem uns irmãos que também é uma bênção, né? Muita mensagem. Mas quantas vezes você recebe ou você responde as mensagens que teus irmãos te mandam? Ah, mas se você receber uma mensagem de uma piadinha, você responde na hora. Eu quero terminar com a 8ª qualidade. E aí eu já quero chamar o Ministério de Louvor à frente. Eu disse que a fé, ela é como se fosse o fundamento, ela é a base, é a fundação desse edifício. As outras 6 qualidades que nós falamos até agora, vamos imaginar que elas representam o quê? Elas representam as janelas, as portas, o mobiliário, o acabamento desse edifício. Mas está faltando uma coisa nesse edifício para ele ser completo. Porque não basta o edifício ter um bom fundamento, não basta esse edifício ter boas paredes construídas, ter boas portas, janelas, se ele não tiver telhado. E aí Pedro termina dizendo que a 8ª qualidade que nós precisamos ter, e essa é a principal, não pode faltar, porque ela que vai te proteger dessas chuvinhas que às vezes fazem mal e que destrói essa construção, esse templo espiritual que é a tua vida, é o amor. O amor é o telhado, é a cobertura. Se a fé é a base, é o fundamento, o amor é a cobertura. E aí ele diz assim: a amizade cristã, junte o amor. Porque não adianta a gente ter fé, não adianta a gente ter todas as outras qualidades, se nós não tivermos o amor em nosso coração. Sabe o que vai acontecer? As nossas amizades serão interesseiras. Os nossos domínios sempre estarão inclinados para alguma coisa que seja mais interessante ao nosso bel prazer. A nossa piedade, ela será falsa, porque a gente vai fazer as coisas mais no intuito de querer se mostrar para as pessoas do que para agradar a Deus. Mas quando a gente tem o amor em nosso coração, o amor nos leva a ter um sentimento de empatia, de compreender o outro, de aceitar o outro, sem importar se a pessoa que está do nosso lado, ou que a pessoa que está na nossa frente, na nossa retaguarda, se ela é merecedora ou não. Nós simplesmente as amamos. Ainda que as pessoas não tenham o mesmo amor, não tenham o mesmo nível de amor por você, mas quando você tem o amor de Deus no teu coração, qual é o teu desejo? É ver todas essas pessoas salvas servindo ao Senhor. Esse é o sentimento que Deus quer que nós tenhamos. O amor que deve abranger 3 áreas da nossa vida, e com isso eu vou terminar essa palavra. 3 coisas, 3 áreas da nossa vida que o amor deve envolver. Esse telhado, essa cobertura desse edifício que somos nós. Primeiro, amor a Deus acima de todas as coisas. Deus não pode ser o segundo na tua vida. Deus não pode ser o terceiro na tua vida. Deus não pode ser o quinto na tua vida. Deus tem que ser o primeiro na tua vida. Se existe alguma coisa na tua vida, ou se existe alguma pessoa na tua vida que está tendo mais importância do que o seu culto ao Senhor, do que a sua adoração ao Senhor, então alguma coisa está errada na sua vida. O amor que Deus quer que a gente tenha, ele começa primeiro amando a Deus. Mateus 22, 37 e 38. Ame o Senhor Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Se nós não formos capazes de permitir que Deus seja o Senhor, que Deus entronize a nossa vida, que Ele seja o primeiro na nossa vida, todas as outras coisas ruirão, elas vão se perder. Segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. É o segundo e mais importante mandamento, parecido com o primeiro.
que é amar o nosso próximo? Jesus deu o exemplo na parábola do bom samaritano. Quem é o nosso próximo? Às vezes a gente diz assim, o próximo é o meu filho, o meu próximo é a esposa, é o marido, o meu próximo é o meu irmão que está aqui do meu lado. Não, eu te pergunto, quem é o teu próximo? Na parábola do bom samaritano, quem era o próximo? Aquele que estava caído à beira do caminho, aquele que foi assaltado, que foi roubado, e lhe foi tirado todos os seus bens, aquele que sofreu, que foi ferido, que estava à beira da morte. Aquele era o próximo. E só teve um que pôde entender isso, o samaritano. Às vezes, nós estamos agindo como cristãos legalistas. Nós somos como aquele levita, nós somos como o sacerdote. Nós passamos perto, mas nós não conseguimos identificar quem é o nosso próximo. Comece a olhar à sua volta, e você vai ver que existem muitas pessoas que estão sedentas de Deus, que estão gemendo, como a natureza que geme, esperando que Cristo se revele através da tua vida, para levar salvação a esta pessoa que está do teu lado. Nós precisamos amar os nossos próximos. E por fim eu peço que você se coloque em pé, porque essa terceira área da nossa vida, em que o amor deve estar envolto, é a mais complicada, é a mais delicada de todas. Eu sei que ao dizer isso você vai falar, pastor, eu aceito tudo, eu vou buscar todas as qualidades, aliás, eu vou buscar as 8, porque eu quero Cristo completo na minha vida. Mas pastor, se me permite, eu quero tirar só um pedacinho da 8ª. Eu quero dizer para você que não pode tirar nada, tem que ser inteira. E não é fácil o que eu vou te dizer agora. Lucas capítulo 6, versículo 27. O amor que Deus quer que nós tenhamos, querida igreja, está lá em Lucas capítulo 6, 27. Eu digo a vocês que estão me ouvindo, quem disse isso? Jesus. Amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Eu posso repetir: amem os seus inimigos e façam bem àqueles que odeiam vocês. Você está preparado para servir a Cristo? Você está preparado para ter essas qualidades que vão fazer toda a diferença na tua vida e que vão garantir a você o título de cidadão celestial? Então escute bem isso que eu estou lhe dizendo. Você precisa amar. Não é o amor natural, é o amor que vem de Deus. E para alcançar esse amor, a primeira coisa que nós precisamos é aceitar a presença de Deus em nós, é aceitar Jesus como o nosso Senhor e como o nosso Salvador, é ter esse amor de Deus em nosso coração. Quando a gente olhar para alguém que nos fez o mal, alguém que nos agrediu, que nos feriu, alguém que nos odeia, e olhar para essas pessoas com o mesmo olhar com que Cristo nos olha, porque um dia nós também o odiávamos, quando estávamos vivendo no pecado e desprezávamos as coisas de Deus, mas mesmo sendo pecadores, mesmo sendo detestáveis aos olhos de Deus, Ele continuou nos amando até o dia em que nós abrimos os nossos corações e dissemos para Ele: Senhor, eu aceito Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Nós precisamos ter esse amor no coração. Eu te pergunto nesta noite, você está preparado para ter esse amor em teu coração? Eu quero terminar só dizendo uma coisa para vocês, que é o que Pedro diz lá no versículo 8. Ele diz assim: estas qualidades vocês precisam ter. Eu preciso ter, igreja. Cada um de nós precisa ter essas qualidades. Nós não vamos alcançá-las sozinhos. Algumas a gente alcança ouvindo a palavra, outras a gente alcança participando da comunhão com a igreja, outras nós alcançamos nos enchendo do Espírito Santo, nos enchendo de Deus. Mas nós precisamos buscar essas qualidades, porque nós queremos e precisamos viver Cristo na totalidade
100% Cristo. Nem 1% de nós, mas 100% de Cristo em nós. Quantos nesta noite estão dispostos a buscar mais de Deus estas qualidades? Se você deseja ter essas qualidades na sua vida, ei, e não venha me dizer que nós temos todas, minha igreja, povo de Deus, porque nós não temos. De vez em quando a gente oscila um pouquinho. Como é difícil, de vez em quando o telhado aparece pontinhos em ferrugem, e a gente tem que ir lá e tem que cuidar, porque senão a casa fica feia. De vez em quando você tem que fazer umas reforminhas em algumas áreas. Mas o que Deus quer é que a gente procure, que a gente busque, porque essas qualidades é nós que temos que buscar, é nós que temos que ir atrás, é nós que temos que desenvolver. E para isso a gente precisa, primeiro passo, o amor, a cobertura, tudo vem de cima do Pai das luzes. Então eu quero orar neste momento por você, pela tua vida. E se você crê nessa palavra que foi pregada aqui nesta noite, em nome de Jesus, ore comigo enquanto o ministério de louvor cante ao Senhor e peça a Deus para que dê estas qualidades em você, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está entre nós. Olha só o desejo. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
sei que não é fácil alcançar todas essas qualidades. É por isso que Pedro demonstrou tanta preocupação em relação aos cristãos, porque ele sabia que não seria fácil ter tudo isso que ele listou nessa passagem que nós lemos. Mas no final ele diz assim: olha, se vocês se esforçarem espiritualmente para conquistar todas essas qualidades, vocês jamais abandonarão a fé. Vocês se tornarão tão fortes, tão valentes, que nada vai tirar você da presença de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, busque em Deus, porque Ele pode te dar aquilo que você ainda não tem. E em nome de Jesus eu abençoo cada família aqui nesta noite, pais e filhos, famílias que se reuniram nesta noite para prestar o culto ao Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre esta casa, sobre os filhos desta casa, e ensina-nos a cada dia a termos uma vida, Senhor, mais em comunhão contigo, uma vida, Senhor, mais dedicada aos teus propósitos e à tua vontade. Dá-nos, Senhor, a capacidade, a força para buscarmos e desenvolvermos estas qualidades que agradam ao Senhor, a sua vontade, e que nos tornam fortes e maduros na fé. É o que eu te peço em nome de Jesus, por todo o teu povo aqui reunido nesta noite. Levante a sua mão ao céu. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre na tua vida, e que o Senhor te abençoe. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor.